Hoje eu vou te ensinar a fazer um pãozinho de leite. É uma receita bem rápida, fácil, o pãozinho fica fofinho, fofinho. E então, vamos para a cozinha? Então vamos lá, em uma tigela coloca 3 xícaras de farinha de trigo, é a farinha comum, sem fermento, 3 colheres de sopa de açúcar e 1 colher de sopa de fermento biológico seco. Se você quiser usar o fermento fresco, são 30 gramas. Primeiro, mistura bem esses 3 ingredientes. Feito isso, coloca aí um ovo inteiro, 3 colheres de sopa de óleo, 1 colher de chá de sal. Se você quiser que a sua massa seja um pouco mais salgada, você pode colocar um pouquinho mais de sal, mas não coloca muito sal, porque pode salgar. E também 1 xícara de leite em temperatura ambiente. Só não usa o leite gelado, pode ser o leite morno também, se às vezes você quiser e achar mais fácil, mas cuidado para o leite não ficar muito quente, porque ele pode embolar a sua massa quando a farinha é adicionada assim, no começo da receita. Então agora, primeiro mistura com uma espátula e depois, não tem jeito, tem que colocar a mão na massa. Essa é uma massa que vai ficar mais macia, mais mole. Não é uma massa tão fácil de esticar na mesa para sovar. Então é melhor ir assim, trabalhando com a massa na tigela, por pelo menos 2 a 3 minutos ou até que ela fique bem macia. Se você quiser, você pode usar uma batedeira que dá certo também. E depois de um pouco mais de 2 minutos a massa ficou pronta. Olha só como é uma massa que gruda nas mãos. É uma massa bem mole e bem macia. Por isso é que eu disse que essa não é uma massa que você vai conseguir esticar na mesa. O meu ovo era pequeno, então 3 xícaras de farinha de trigo foram suficientes para deixar a minha massa assim. Mas de repente você tem um ovo muito grande aí, pode ser que você precise de um pouco mais de farinha de trigo. Mas cuidado para não colocar muita farinha de uma vez. Vai adicionando a farinha aos poucos. Coloca um pouco de farinha de trigo, trabalha a massa assim, ó, de um lado para o outro, até que ela fique bem macia, lisinha, mas é mole, não esquece. Então agora essa massa precisa descansar por pelo menos 30 a 40 minutos. A medida da xícara que eu usei para essa receita é de 240 ml. Mas se você tiver alguma dúvida, é só dar uma olhadinha aqui na descrição do vídeo, que eu vou deixar todos os ingredientes e as medidas na descrição. Não esquece, quando for colocar a sua massa para crescer, tampe com plástico, assim ela não seca. E depois de 40 minutos a massa cresceu bastante. Olha só como ela dobrou de tamanho. Então precisa tirar o ar da massa e é só puxar de um lado para o outro com as pontas dos dedos. E agora tem que dividir essa massa. Aqui eu já dividi a minha massa em 10 partes iguais. Cada pedaço de massa pesou em média 85 gramas. E é bem fácil para fazer os pães. É só pegar um pedaço de massa, colocar sobre a mesa, apertar bem firme e abrir com o rolo. De repente você não quer fazer mini pães, você pode pegar toda a massa e enrolar e fazer um pão bem grande. Essa não é uma massa que costuma grudar muito na mesa. Olha, ela grudou um pouco, mas ela não gruda tanto. Mas se começar a grudar demais, você pode colocar um pouquinho de farinha de trigo e polvilhar a mesa antes de abrir a massa. Não tem uma espessura certa para abrir essa massa, pode ser mais fina, mais grossa, tanto faz. Então abre formando um retângulo e depois é só, eu acho que eu vou fazer até um pouco menor. Vou deixar ela um pouco mais fina. Eu achei que ficou muito grande, vai ficar um pão muito fininho. Mas aí você escolhe. Como eu quero um pão mais alto, mais gordinho, eu vou deixar a massa um pouquinho mais retangular mesmo, mais comprida. Olha, agora como ela ficou mais estreita, então o pãozinho vai ficar mais alto. E agora eu vou pegar as 2 primeiras partes, vou juntar e depois é só enrolar, formando um caracol. Grudou ali, ó. Mas não tem problema, a gente dá um jeito. Enrola, formando um caracol. Fecha bem o finalzinho da massa. Rola sobre a mesa só para ajeitar a massa e pronto. Olha só, um pãozinho já está pronto. Vou fazer mais uma vez. Vou pegar um pedaço de massa e apertar bem firme sobre a mesa. Depois
é só abrir com a ajuda de um rolo. E não esquece, se a massa grudar demais na mesa, é só salpicar um pouco de farinha de trigo. Como eu quero que o meu pão fique menor, mais gordinho e não tão comprido, eu vou dobrar de novo a minha massa. E vou só alinhar. Pronto, consegui um retângulo comprido, uma tira, né? Vou juntar as duas partes e vou enrolar, formando um caracol. Final da massa, deixa mais fino e ajeita bem direitinho. Assim o pãozinho não vai abrir, não vai ficar todo feio depois. Rola sobre a mesa e pronto. É só fazer isso com toda a receita. Depois, pega uma forma untada com manteiga e farinha de trigo e é só colocar os pães na forma. Não esqueça de deixar um espaço entre eles porque eles ainda vão crescer mais um pouco. Tampa e deixa descansar por mais 10 minutos. Depois de 10 minutos, os pães já cresceram um pouco. Então, é hora de levar ao forno. Mas antes, eu vou passar uma gema com 2 colheres de leite gelado em cima dos pães. Essa gema com leite só serve para dar brilho, então não é assim necessário. Se você quiser passar, pode. Se de repente não quiser, não precisa. Mas se você for passar, cuidado. Passe bem delicadamente, sem apertar o pincel sobre a massa para não afundar. Agora, os pãezinhos ainda não cresceram tanto, eles só descansaram um pouco. Mas no forno eles vão crescer bastante. Pronto, já passei a gema com leite e agora eu vou levar ao forno pré-aquecido a 180 graus, na grade do meio. Mas se de repente o seu forno esquentar bastante na parte de baixo, você pode levar a grade e colocar ela na grade de cima. Assim dá tempo do pão assar, dourar em cima, ficar com dourado bonito em cima, sem queimar embaixo. Ou uma outra dica é você colocar uma outra forma fina por baixo da forma em que você colocou os seus pães. Assim também, faz uma camada grossa por baixo da forma e os pães não queimam. Então agora vamos lá. Forno pré-aquecido a 180 graus por mais ou menos 35 a 40 minutos. Depois de 40 minutos, os pães ficaram prontos e olha só como eles realmente cresceram mais um pouco no forno. E eles saem do forno com a casca um pouco seca, mais sequinha, mas depois elas amolecem. Mas é uma dica, é que você pode passar uma camada de manteiga ou margarina sobre a massa do pão ainda quente. Dá um sabor ao pão e amolece mais rápido a casca. Mas olha só, o meu já tá quase frio, tá morno e olha só como ele já está bem macio. Vou até tirar um aqui, ó. Olha só como é bem macio, é um pãozinho gostoso. Com essa massa você pode fazer um pãozinho recheado, você pode colocar qualquer coisa aqui como recheio. Se quiser deixar um pouquinho mais salgado, colocar um presunto queijo, pode. Um frango desfiado, pode. Se quiser fazer uma massa doce, colocar goiabada, pode. Então é uma massa bem fácil de fazer, muito versátil e o pãozinho fica, ó, bem bonito. Eu acho que vale a pena você fazer na sua casa. E se você fizer, não esquece de vir me contar o que você achou. O seu like, o seu comentário é muito importante porque me ajuda bastante. Se quiser me mandar foto, é lá no Instagram, @gordicistateca. Tô sempre por lá. Beijo no coração. Muito obrigada por ter ficado comigo até aqui e eu espero vocês no próximo vídeo.